dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais um dia dessa campanha de oração, onde hoje novamente não fomos ao monte por conta da chuva, fica muito encharcado e fica inviável, mas enfim, Deus já trouxe uma palavra no nosso coração e assim, nessa manhã foi uma palavra que me constrangeu, uma palavra de confronto mesmo para mim, eu creio que para você que vai assistir esse vídeo, porque o Senhor me fez entender algo nessa manhã muito importante, que você possa também entender isso, que a gente possa praticar sobre o que vai ser dito aqui agora. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu vou ler só 2 versículos, porque essa palavra assim, no sentido bem figurativo, me arrebentou, e eu espero que a gente aprenda com isso, não só eu, mas todos nós, toda a igreja do Senhor, toda a minha igreja, Ministério Baluarte, toda a igreja do Senhor na face da terra, entenda isso, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, livro de Neemias, capítulo de número 8, eu vou ler o versículo 1, e depois vamos pular para o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, como estava acima de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, desculpa. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Irmãos, eu até me atrapalhei aqui um pouquinho no versículo 5 agora, porque aqui ele fala que Esdras estava acima de todo o povo, ou seja, a gente conjectura que hoje, como numa igreja tradicional, né, uma igreja nos modelos de hoje, existiu ali um altar, um patamar, e a Bíblia fala até aqui que tinha um púlpito, Esdras estava atrás de um púlpito de madeira, ou seja, ele estava numa posição onde todo o povo o via, e ele também conseguia enxergar todo o povo. E diz a Bíblia que o povo era um só, no versículo 1, parecia um homem, todo o povo de Israel parecia um homem, tamanha era o entrosamento, tamanho era o desejo de todos os corações, que era um só, porque esse povo tinha sofrido uma derrota muito grande, tinha sofrido um ataque do inimigo, onde eles tiveram os muros, os portões, a cidade destruída. E Neemias foi usado por Deus para motivar o povo a restaurar aquela cidade. E aquela cidade foi restaurada. E logo depois que isso acontece, está tudo pronto, Esdras é incumbido a trazer uma palavra, a falar ao povo. E diz a Bíblia que o povo era um. A mentalidade, a ideia, a vontade, o desejo do povo era um só. E aí no versículo 5 diz que Esdras estava num local privilegiado, num local onde todos podiam enxergar. E quando ele abriu a Bíblia, quando ele abriu aquele livro da lei, todo mundo se colocou de pé. Irmãos, nós vemos aí, ainda hoje, algumas igrejas que trabalham dessa forma. Quando o pregador vai trazer a palavra, a Assembleia de Deus gosta muito de fazer isso, irmãos da Assembleia, o povo se põe de pé. A nossa igreja, nós não temos esse costume, nós ouvimos sentados mesmo, e muitas das vezes, e até em algumas Assembleias de Deus, e eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar aqui, porque a gente está falando de costume, quando um pregador vai falar, ele diz assim, mesmo sentado, mas com muita reverência, você fique atento à palavra de Deus.
E é sobre isso que eu quero falar, irmãos. Eu não quero falar aqui a respeito do estar em pé ou estar sentado. Eu quero falar aqui a respeito de reverência. Porque essa semana eu trabalhando com o irmão comentou comigo algo. A gente falando sobre a igreja, o irmão está de férias. Na realidade ele congrega em outra igreja. Mas ele está de férias e por ele estar de férias, ele estar longe da igreja dele, porque ele sai do trabalho direto para a igreja, ele tem vindo aos cultos da nossa igreja. E a gente conversando o que Deus está fazendo, que nós estamos vivendo um momento maravilhoso, onde o louvor, Deus tem derramado poder, tem usado muitos irmãos, a palavra também. Ele falou algo que me envergonhou. Ele disse que faltava só um pouquinho mais de reverência ao povo. Porque no momento do louvor, no domingo que passou, ele estava adorando e toda hora saía alguém da fileira, entrava alguém, toda hora uma movimentação, e isso o atrapalhou na hora da adoração. E ele até mencionou que na igreja dele, quando está acontecendo um momento de louvor, todo mundo fica adorando. Na hora da palavra você não escuta, você escuta um mosquito. Se passar um mosquito você escuta, porque o silêncio é total. E isso me trouxe, eu fiquei envergonhado porque infelizmente, irmãos, nós temos que melhorar nisso. Nós precisamos realmente melhorar nisso. Sabe, isso me trouxe à memória uma conversa que eu tive com meu pai que congrega na PIB de Curitiba, e meu pai falou comigo que foi convidado lá para estar pregando lá o pastor Poyang Shu, né, o pastor da maior igreja do mundo. E quando o pastor Poyang Shu esteve ministrando lá, uma das coisas que ele falou que chamou muita atenção dele, e um ponto negativo, inclusive isso lá na PIB de Curitiba, na igreja que meu pai congrega, que tem mais de 10 mil membros, a igreja é enorme. Ele falou a mesma coisa, que aqui ele se entristecia muito com os irmãos, porque os irmãos não paravam, ir no banheiro, beber água toda hora. E o que me entristece, irmãos, que isso não é falta de ensino. Pelo contrário, nosso pastor, nossa pastora falam muito sobre isso. Nosso pastor ministra, ele chama atenção quando está conversando, até chega a parar a mensagem por conta disso. E isso, irmãos, é uma cultura que nós precisamos mudar. Porque não é por falta de ensinamento, não é por falta da palavra agora que me chocou, sabe? Eu tenho, irmão, já isso em mim, eu procuro evitar me levantar para ir ao banheiro, eu procuro segurar, eu faço o mínimo possível, mas eu também erro nisso de vez em quando, muito raramente, porque eu me cobro em relação a isso, mas eu também erro. Então, irmãos, que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Ali está dizendo que o povo era como um homem, um povo que, sabe, adorava junto, que estava no mesmo propósito. E ele dizia ali que quando o povo quando ele abriu o livro da lei, o povo se pôs de pé por reverência, sabe? Que nós venhamos ter reverência, irmãos, à palavra de Deus, ao culto que nós estamos prestando a Deus, que nós não venhamos para a igreja simplesmente por vir. Que você venha para a igreja na hora do louvor, você adore, abre o seu coração, rasga, porque a Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Que você na hora da palavra possa se alimentar profundamente do que está sendo dito ali, porque é através do que Deus está falando, através da vida daquela pessoa que estará ministrando naquele culto onde você vai estar, é que muita coisa na sua vida pode mudar, uma palavra que pode vir de encontro à sua necessidade, a necessidade que a sua alma estiver atravessando, a sua vida estiver atravessando naquele momento. Então que nós possamos, talvez você levante para ir no banheiro no momento em que Deus vai falar algo importantíssimo que você precisava ouvir. Você vai beber água e perde algo importante. Então que nós possamos como igreja, em nome de Jesus, irmãos, sabe? Eu falo isso com temor no meu coração, porque é algo muito forte até para um membro falar, mas eu não posso me calar.
E eu sei que não é falta de ensinamento dos nossos pastores, eu estou falando diretamente para a minha igreja e também para outras. Eu tenho certeza que teu pastor te admoesta, fala com a igreja em relação a isso, a ter reverência. Então que nós, como povo de Deus, venhamos ter mais reverência ao culto que é prestado ao Senhor. Porque nós veremos, eu tenho certeza, muito mais milagres e maravilhas do que já temos visto. Nós veremos muito mais transformação de vida do que teremos visto, se nós, como se fôssemos um só, adorar o Senhor com toda a reverência e amor que Ele merece. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, que Deus possa ter falado ao teu coração, que o Senhor possa te abençoar nesse dia de hoje, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém?